Olá, eu sou Márcio Silva, sou especialista em comportamento humano e eu sou aqui do canal Coach Intelligence. Se você não está inscrito, clica, já se inscreve. E vamos falar hoje sobre ocultismo e Olimpíadas. De fato isso existiu ou não? Ou é apenas uma teoria da conspiração? Você deve ter acompanhado a abertura ou alguns lances da abertura das Olimpíadas de 2024 e muitos assuntos vieram à tona depois dessa polêmica abertura. Inclusive uma lembrança de 2012, onde Pequim colocou ali na abertura uma situação meio grotesca, onde tinha vários berços com pessoas em hospitais, bebês acamados. Seria isso de fato um prelúdio do que aconteceu aí, né, dos 3 anos, né, que nós tivemos eu não vou falar aqui para não atrapalhar o canal, mas de convite 2019? Que várias pessoas tiveram problema? Será que foi isso? Ou não? Enfim, eu vou deixar que você aqui, a seu critério, avalie essa situação com coisas que eu vou trazer à tona do que apareceu nas Olimpíadas de 2024. Imagens, de fato, estranhas. Agora, o ponto é, de fato, ela estava coberta de ocultismo de coisas profanas ou não? É fato que muitos atletas que quiseram representar ali o cristianismo ou Jesus ou colocar na prancha como brasileiro ali escrito Jesus Cristo foi proibido. Parece que os organizadores não queriam nenhuma manifestação religiosa nas Olimpíadas, queriam que ela fosse totalmente neutra. Será que isso é verdade ou não? Também é fato que desde as épocas antigas, na época da Grécia, os Jogos Olímpicos eles eram clamados para chamar os deuses para que descessem à Terra. Então, os deuses do Olimpo, que era representado ali pela filosofia e toda a religiosidade que existia na Grécia Antiga, era coroado ali com as Olimpíadas. E alguns símbolos ali, de fato, parece que estavam existindo nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Olha só que interessante. Se você acompanhou algumas imagens, você vai perceber algo ali que é um pouco intrigante, e até alguns simbolismos e alguns arquétipos. Por exemplo, tinha ali uma minoria que cada vez mais parece ser a grande maioria. Por quê? Em todos os grandes eventos, a minoria que é representada pelos LGBT+, né? Vocês estão me entendendo? Ela é sempre representada. E algumas pessoas que tentaram participar ali das Olimpíadas e ficar mais no holofote, parece que disseram que existia um certo pré-requisito ou uma preferência quando você relatava que você tinha vários gêneros, ou se você era um homossexual, ou se você era, né, um pansexual, ou se você era alguma coisa sexual, mas menos heterossexual. Existia uma grande preferência para essas pessoas, porque parece que a Olimpíada teve o lance da inclusão como a grande maioria, só que a inclusão excluindo várias pessoas, os críticos dizem isso, que não compartilham desses movimentos, que são a grande maioria, não é? Mas ok, vamos privilegiar a minoria. Essa foi a conversa que foi dada. E se você não está recebendo os vídeos do meu canal, eu quero que você, por favor, entre uma vez por semana, que toda vez da semana eu coloco 2 vídeos aqui no canal, beleza? E lembra de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas. Também dá sua opinião sobre o que eu estou falando. Um segundo ponto que foi interessante que apareceu ali foi um ser meio azul, de barba, que alguns falavam que era um personagem comum. Só que, tanto nos bastidores como a gente observando, que aquela era a grande representação do deus grego Dionísio, que é o grande deus do vinho e do sexo. Na verdade, é um deus ali meio híbrido, porque ele pode trazer tanta diversão, representada com o vinho, como também a embriaguez, que faz com que o ser humano possa cair em qualquer pecado ou luxúria. E lembrando que Dionísio, se a gente pegar na cadeia do arquétipo dele, ele representa, na verdade, o deus antigo do sexo, o Baal, que vem da palavra bacanal, né? Que é um deus antigo
inclusive nos escritos bíblicos. Dionísio representa esse deus. E aí a gente começa a avaliar de fato se foi tão neutro assim na questão religiosa ou não. E você que estava menos atento a essas observações, eu queria que você olhasse ao ponto de vista aqui e você de fato coloque o seu parecer. Foi ou não foi? Tem a ver ou não tem nada a ver? Um outro ponto que chamou a atenção também das pessoas foi um tal cavaleiro ali, meio andando pelas águas, que uma imagem muito bonita, que as pessoas acharam maravilhoso, aqueles efeitos, só que ela poderia também representar alguns arquétipos, entre eles os cavaleiros do Apocalipse na Bíblia. E aí a gente pergunta, é ou não? Algumas pessoas falam, não, ali estavam mostrando apenas o poder dos atletas, representado por um cavalo. Talvez sim, talvez não. A questão é que o ocultismo, assim como a Bíblia diz em Deuteronômio, que é algo que se oculta para trazer seres espirituais que são, na verdade, combatidos por Deus, pode ser que tenha também esse ocultismo em todas essas imagens, em todas essas coisas aí. Sim ou não, hein? Outro ponto interessante que chamou a atenção das pessoas foi exatamente uma certa celebração ali de uma suposta Santa Ceia, onde tinha uma grande mesa e 12 pessoas. E uma figura central ali, na verdade, era uma representação de um Cristo transvestido, ou um Cristo trans, Jesus Cristo trans. E algumas imagens grotescas, como uma cabeça decapitada, representando, por alguns falaram, a Maria Antonieta, que estava falando. E aí, de fato, representava a Santa Ceia ou não? Interessante que aquele ser do meio, ele tinha ali uma auréola, né, na cabeça, como representava alguma divindade, alguma coisa santa, bem parecido como é colocado, principalmente para os católicos, quando escreve a Santa Ceia de Cristo e os seus apóstolos. E aí? As Olimpíadas estão cheias dessas imagens. Essa Olimpíada foi permeada por isso, de fato, colocando a minoria em evidência para mostrar que o mundo de fato é assim e, mais uma vez, colocando na goela das pessoas abaixo que tem que aceitar porque a minoria é que comanda tudo, ou eles são de fato uma pequena minoria e a grande maioria das pessoas são conservadoras, acham que isso foi uma grande bobagem, uma grande apelação, uma grande lacração. Qual que é a sua opinião? Eu queria que você deixasse seu comentário aqui para saber se as pessoas que falam sim, teve coisas profanas ali. Que profano o que é? Levar o sagrado, o contrário, né? Tirar aquilo do sagrado e pisar em cima do sagrado, cuspir no sagrado, rir do sagrado, né? Ou não, ou foi apenas, né, uma questão ali de produção, para deixar as coisas bonitas, inclusivas e tudo mais. Ou será que de fato tinha ocultismo ali, coisas do mal, seres ali manipulando a situação? Uma representação inclusive da Grécia Antiga, onde tinha muitas festas nas Olimpíadas, muitas festas também, quando falávamos para os deuses virem para a Terra, onde as pessoas estariam livres, leves e soltas, representando praticamente o nosso carnaval. Tem a ver ou não tem a ver? Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário e o que você acha dessa abertura dessa Olimpíada. Legal? Eu tenho a minha opinião. Inclusive, eu vi uma coisa bem estranha ali. Serena Williams, que é uma cristã, testemunha de Jeová, que se recusou ali a ficar levantando a mão e dando glória para aquilo tudo e se manteve numa posição mais neutra quando foi representar o tênis. Será que Serena Williams percebeu alguma coisa também que as pessoas estão falando e pediu se abster? E também mostrava muito nítido ali que existia essas produções separadas dos atletas que estavam andando ali naquele barco no rio, afastado muitas vezes dessas coisas performáticas, mostrando que alguns não queriam compactuar com essas cenas? Ou é tudo coisa da teoria da conspiração? Deixe sua opinião.
Um grande abraço, Viveira Belo, Márcio Silva. Entra no canal, comenta, compartilha o vídeo. Valeu!